tão perto do Brasil e tão distante. O continente africano, que tem um comércio exterior da ordem de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, pouco participa nas negociações com o Brasil. Comércio Brasil e a África é o tema da Agenda Econômica de hoje. Mas antes vamos conhecer um pouquinho os números desse negócio, que para alguns é um negócio da China. A África é o terceiro maior continente do planeta e um corredor para a Europa e para a Ásia. Sua população de mais de 1 bilhão de pessoas é distribuída por 54 países, sendo 5 deles membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, com quem o Brasil deveria ter maiores afinidades comerciais. O comércio bilateral Brasil-África cresceu em 4 anos 650%, de 4 bilhões 250 milhões de dólares em 2010 para 26 bilhões 760 milhões no ano passado. Um crescimento significativo, mas que está longe de representar uma presença brasileira importante no continente africano. Nossas trocas comerciais representam pouco mais de 2% do comércio exterior africano. Além disso, o Brasil quase sempre apresenta déficit na balança comercial africana. Para analisar essa realidade, o porquê dessa dificuldade do Brasil entrar num continente que tem raízes e padrões muito próximos do brasileiro, nós convidamos o professor de Economia Internacional, Altair Maia. Ele que é autor de um dos livros chamado África, um negócio da China, e também Logística Internacional, que parece ser a grande dificuldade brasileira. Professor, bem-vindo à Agenda Econômica. Então, 1 trilhão e 200 bilhões de dólares e o Brasil só abocanha 2, 3% dessa fatia do comércio internacional africano. Por quê? Perfeito. Esses 2,5% a 3% que o Brasil participa tem um detalhezinho mais agravante ainda. Se você pensar que o comércio internacional, o maior lucro, a maior faixa de lucro está em produtos manufaturados, o que o Brasil exporta para a África é menos de 1% do comércio internacional, ou seja, menos de um terço do que nós exportamos é de produtos manufaturados. A grande exportação brasileira para a África, se podemos falar assim, o maior percentual é de commodities. 3 produtos, carne, grãos e cereais, eles são responsáveis por mais de 60% da nossa pauta de exportação para a África. Enquanto isso, produtos como calçados, sapatos, meias, móveis, qualquer outra coisa manufaturada, fica com menos de 1% do total do comércio, da participação do comércio do Brasil na África. Por que que isso ocorre? Hoje, nós temos que a África está com 1 bilhão de habitantes, são 54 países, como você disse no início, tem uma corrente de comércio aí de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Quer dizer, é muito superior do que a da América do Sul, não? Sim, é um continente forte, economicamente, internacionalmente, é muito forte a movimentação econômica com a África. Por que que nós não chegamos lá? Nós não chegamos lá por uma questão muito simples. Toda mercadoria exportada do Brasil para a África, primeiro ele vai para a Europa, para Roterdão, e depois desce para a África. São diversos portos, né? Nós temos o porto de Leixões em Portugal, temos o Algeciras na Espanha, temos o Roterdão na Holanda. Todos esses portos recebem a mercadoria brasileira que vai para a África, a mercadoria é descarregada naquele porto e espera um navio que vai descer para a África. O que que isso complica o meio de campo do comércio Brasil-África? Isso complica porque o tempo de trânsito da mercadoria do Brasil para a África chega a 40, 50 dias. Quer dizer, então é uma situação que custa ao importador esperar tanto tempo para receber uma mercadoria. E também uma gama de produtos, principalmente alimentos, frutas, já ficam proibitivas, né? São perecíveis. Isso é proibitivo. E nós temos também que a primeira questão, talvez, da dificuldade desse transbordo pela Europa é a questão do frete, do custo do frete. Hoje, um container
Container é o invólucro que transporta mercadorias manufaturadas. Grande caixotão de metal. É um caixotão de aço, né? O transporte de um container do Brasil para a África custa em torno de 4.000 a 4.500 dólares. Esse mesmo container, se ele sair dos Estados Unidos, da Europa, ou do Japão, ou da China, ou da Índia, ele vai custar 2.000 dólares, talvez menos. Então, quando você exporta para a África a partir do Brasil, a mercadoria vai demorar 40, 50 dias para chegar na África e vai custar o dobro do preço, ou mais do que o dobro do preço, do frete comum de qualquer outro canto do mundo. O país da nação de Cabo Verde, que é um arquipélago na costa atlântica da África, vem querendo se posicionar enquanto o entreposto, né, para encurtar um pouco o caminho, em vez dos navios irem até a Europa, até a Holanda, que fossem até Cabo Verde e de lá tomassem um rumo da África continental. Isso resolve o problema? De certa forma, sim. Quando nós falamos em África, nós temos que ter a dimensão do tamanho daquele continente. Proximamente, eu chamo a África virada para o Brasil, a África do lado de cá. Essa África, ela tem cerca de 7.000 quilômetros, é tão longo quanto a costa brasileira. Então, nós temos que a costa oeste da África, na parte mais de cima, na parte mais próxima da Europa, então nós temos que a costa oeste da África tem uma entidade chamada ECOWAS, e dentro dessa sociedade, dessa associação econômica, a mercadoria transita livremente, sem tributação. Uma área de livre comércio. Se ela desembarcar no Cabo Verde, a partir dali, ela pode chegar a qualquer outro país sem uma tributação em cima. Ela já foi tributada na entrada. Ou seja, é interessante para o empresário brasileiro investir nesse projeto de Cabo Verde. O Cabo Verde é uma grande opção para que se faça um transbordo mais próximo, como você mesmo disse. Agora, o problema é a questão da navegação, do transporte a partir do Cabo Verde para a costa oeste da África, que também é deficitário. Então, isso daí teria que ser um projeto maior, envolvendo diversas nações, para envolver companhias que deixassem a mercadoria no Cabo Verde e companhias de navegação que também levassem a mercadoria do Cabo Verde até a costa oeste africana. Agora, professor, mesmo a opção de Cabo Verde, popularmente, seria um pouco andar para trás, né? Porque se nós sairmos de linha reta do continente sul-americano para o continente africano, teríamos uma viagem muito mais curta, mais rápida, mas nós estamos num círculo vicioso. Não há mercadorias que justifiquem essa ligação direta e não há ligação direta porque se exporta pouco. Quem é que nasce primeiro aí na solução? Do ovo e da galinha? Olha, como resolver isso? A solução, como eu coloquei nesse livro, ele tem duas vertentes. Uma eu chamei de rota norte e a outra de rota sul. Os navios que saem da Europa para a América Latina, eles cruzam a linha do Equador, vão descendo a costa brasileira até lá embaixo e depois retornam até a Europa e não fazem escala na África. Os países que saem da Europa para a costa oeste africana, eles descem a costa africana e depois voltam para a Europa. Então, a proposta... Lhe interrompo um minuto. E o navio norte-americano? Ele vai em diagonal direto para a África ou ele vem até a América do Sul e depois atravessa a Atlântico? Ele vai em diagonal direto para a África. Ele corta por cima, né? Ele sai do leste dos Estados Unidos, cruzando o Atlântico e vai, às vezes, até a África do Sul, passando aqui na nossa cara, digamos assim, né? Então, se nós tivermos uma oportunidade de que os navios que, quando estão retornando para a Europa, se fizessem uma escala na região do Cabo Verde, isso já seria uma grande alternativa, né? Eles saem daqui com 4 dias de navegação, estão no Cabo Verde. Estão no Cabo Verde, viagem, né? Descarrega e a partir dali é a questão de se colocar na outra parte da África, na costa oeste da África. Do outro lado, na ponta sul do Brasil, nós temos a questão que os navios poderiam, navios que descem o Atlântico e que vão até a ponta da América Latina, eles poderiam, ao invés de retornar pelo mesmo caminho,
pelo mesmo roteiro, poderiam cruzar o Atlântico na ponta de baixo, chegando até a África do Sul ou Angola, e a partir daí iniciar o seu retorno para a África. Essa seria a rota, para a Europa. Né? Agora, essa seria a rota sul. Professor, nós sabemos que, a exemplo do Mercosul, na América Latina, também os países africanos, do sul do continente africano, criaram uma área de comércio comum, uma área de integração. Não seria o caso de se pensar num esforço comum, não só brasileiro, mas também imagino que a Argentina e o Uruguai tenham interesse nessa rota nova de navegação, de se possuir linhas de navegação África, sul da África e o Mercosul? Sim, inclusive essa ideia foi transformada num instrumento negocial que hoje, isso foi criado em 96, na época do Fernando Henrique, se não me engano, do presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso daí permitiria a todas as nações do Atlântico Sul, do lado da América Latina e do lado africano, a desenvolver um plano de paz. É o ZPCAS, né? É a Zona de Proteção do Atlântico Sul. Só que essa zona... que levou, inclusive, a Marinha Brasileira a ter um trabalho de cooperação na Namíbia. Sim, exatamente. Então, essa zona de proteção e cooperação, ela tem sido de proteção. Quer dizer, o lado militar tem andado bem. Como você citou, a Marinha Brasileira tem uma base operacional na Namíbia. Então, isso daí, esse documento, esse instrumento, fala de cooperação entre os blocos econômicos da região. Os blocos econômicos da região, nós temos aqui o Mercosul, que envolve os 3 países latinos, né, do Mercosul. Nós temos o Brasil, a Argentina e o Uruguai. E do lado africano nós temos 21 países. Esses 21 países estão distribuídos em 3 blocos econômicos. O ECOWAS, que é o bloco mais em cima, que envolve o Cabo Verde, Senegal, Guiné-Bissau. O CEMAC, que é um bloco no meio da África, né, que congrega a Guiné Equatorial, o Congo. A África subequatoriana. A subequatorial. Então, isso daí é o segundo bloco. E o terceiro bloco é da ponta do continente africano, que é o bloco mais rico, né? Que é o que tem a SADC. Né? Pois bem, nós estamos aqui no programa Agenda Econômica, debatendo o comércio bilateral Brasil-África. Nosso convidado de hoje é o professor Altair Maia, que entre um dos seus livros tem África, um negócio da China. A gente volta em um minuto para conversar mais um pouquinho sobre esse tema. Aguarde.